Quando eu conheci o neurofeedback, eu estava com dificuldade de concentrar, com dificuldade de dormir. Eu estava demorando muito para conseguir pegar no sono, assim, sabe? E acordando cansada. E eu estava com um mal-estar, assim, alguma ansiedade que eu não estava conseguindo transformar. É como se eu estivesse num estado de tensão, uma hipervigilância talvez, que por mais que eu racionalizasse que estava tudo bem e que eu não precisava estar sentindo assim, eu simplesmente estava sentindo assim. E aí os caminhos que eu encontrei, eu tinha muito medo porque vários, assim, me faziam crer que eu ficaria dependente de tomar alguma medicação e os outros não estavam funcionando de forma efetiva. Às vezes dava uma melhora e tal, mas não estava conseguindo ver uma transformação de fato. Então eu estava bem frustrada. Até porque eu não sabia explicar o que estava acontecendo. E aí, quando eu fiz o mapeamento, foi assim, maravilhoso. Porque o mapeamento, ele falou tudo assim que eu estava sentindo e que eu não sabia explicar. Eu acho que eu não tinha nem vocabulário para isso. É um relatório bem profundo e completo. E quando eu li, eu falei, é isso. E eu entendi que aquilo realmente estava falando de mim, que fazia muito sentido. E falei, vou fazer o treinamento. Fiquei confiante de seguir. E acho que eu fiz 30 sessões. E as sessões eram assim, eu ia, aí durava 1 hora mais ou menos. E basicamente eu ficava sentada numa cadeira. Tinha alguns jogos, tinha um de Pac-Man bem legal, tinha um da aguinha, tinha do piano, às vezes era algum filme, algum documentário, e aí eu tava ali, o eletrodo tava conectado, né? Não dói, não acontece nada demais, e às vezes com fone de ouvido, e aí tudo aquilo dizia respeito ao meu cérebro, não necessariamente eu tava entendendo, mas eu comecei a perceber mudanças e não demorou muito. Mudanças às vezes em coisas mais simples, mudanças em coisas mais complexas. Então, por exemplo, eu ia dirigindo e aí eu era muito insegura para dirigir. Então eu ia sempre por um mesmo caminho quando eu ia para qualquer lugar e sempre com GPS. Aí eu fui vendo que eu conseguia, acho que pelo estado que eu estava alcançando ali, estava treinando, eu conseguia estar mais relaxada, mais presente enquanto eu estava dirigindo, então eu conseguia pensar mais em rotas, até fazer caminhos diferentes do que eu estava habituada e de forma segura. Isso eu achei fantástico, foi muito diferente para mim. E aí teve a questão de conseguir dormir melhor, de chegar a hora de dormir assim, ao invés de ficar pensando, e às vezes dormir de exaustão, mas acordar parecendo que foi atropelado por um caminhão. Eu simplesmente conseguia desligar a mente, dormir e no outro dia acordar mais animada, com mais energia, mais disposta. Aí teve a questão da concentração, que melhorou muito. Para mim um marco foi assim que eu não tava conseguindo ler 5 páginas de um livro e eu tinha muito hábito de ler antes. Então, isso para mim, quando eu vi que eu consegui voltar a ler num ritmo mais intenso, que eu conseguia passar ali mais de meia hora sem perder a atenção, sem dispersar do que eu estava fazendo, sem ficar exausta ali, eu fiquei muito feliz, porque é como se tivesse me devolvido para mim, né? E aí, depois que eu parei de fazer os treinamentos, eu não retrocedi pro jeito que eu estava quando eu cheguei, não mesmo. E por isso e por outras, assim, eu super indico o neurofeedback. Eu sei que o poder dele vai bem além disso que eu pude vivenciar, que para mim foi um ganho muito importante, muito significativo, e que tudo acontece de uma maneira bem tranquila, que não tem risco nenhum. Então eu indico e acredito bastante que se a tecnologia está aí, se ela tem esse recurso para poder promover a saúde, o bem-estar, para poder
trazer pra gente um desempenho melhor através de estar num modo de funcionar interno mais funcional, por que não utilizar ela a nosso favor? E o neurofeedback é uma ferramenta maravilhosa. Então, eu desejo que esse depoimento ele possa encorajar quem esteja com vontade de treinar o cérebro, quem possa estar avaliando para contribuir em algum desafio que está vivenciando, ou seja, por autoconhecimento, por autodesenvolvimento, possa se sentir mais motivada a fazer isso. E quero aproveitar também para deixar a minha gratidão à Brain Trainer pelo trabalho que realiza, ao Tuyan, que foi meu treinador, ao Peter, né, claro, que é o motivo disso tudo existir, que está fazendo aniversário, até deixar a gratidão e os parabéns, e a toda a equipe que torna isso possível e que essa solução possa chegar cada vez mais para mais pessoas, que ela possa beneficiar e trazer também mudanças profundas e significativas.